E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecnologia. Vamos falar agora do concurso 1081. Esse é o segundo vídeo falando sobre o concurso, que na minha opinião é um dos mais difíceis que eu já vi nesses últimos tempos. Geralmente eu fico com dúvida onde colocar o duplo, o triplo nos jogos que nós fazemos aqui, mas nessa Loteca 1081, se eu tivesse bala na agulha para jogar, eu jogaria 9 duplos, para vocês verem como está difícil escolher um time nessa Loteca 1081. Bom, mas aqui no final eu fiz um jogo com menos duplos, o que é acessível aí aos nossos bolsos. Mas aonde eu fiquei com dúvida, eu vou falando aonde que dá ou não para jogar um duplo, um triplo. Se você for aquela pessoa que tem bala na agulha, acredito que os palpites vão lhe ajudar. Então vamos lá, vamos para o primeiro jogo aqui, Corinthians e Flamengo. O que a gente tem de informação relevante aqui para nos ajudar a fazer nosso palpite? O resultado mais comum entre eles é o 1-0, 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 5 empates e o Flamengo ganhou 7. No ano passado, o Corinthians ganhou os dois jogos, de 1-0 e 2-1. A porcentagem para essa partida tá assim, 33% para o Corinthians, 30% para o empate e 37% para o Flamengo. Já os números de aposta, 2,90 para o Corinthians, 3,10 para o empate, 2,55 para o Flamengo. Para ver como as coisas estão difíceis. Corinthians jogando em casa, mas os números estão dando mais a favor do Flamengo. O Flamengo ainda naquela situação complicada fora de campo, tentando se recuperar aí no campeonato. O Corinthians está vindo de uma eliminação pesada aí contra o Fortaleza. Então, pelos problemas externos, né, fora do campo aí, uma partida bem difícil de ser analisada. Se a gente for olhar dentro de campo, o Flamengo é um time que está bem melhor estruturado, obviamente com um elenco bem melhor que o do Corinthians. Essa temporada aqui para o Corinthians ficou claro que precisa de uma renovação, de jogadores mais novos e de jogadores que numa substituição não faça tanta diferença, né? Porque hoje em dia o Corinthians é muito dependente ainda do Renato Augusto. E é claramente, a gente olha assim que ele tá jogando no esforço. Bom, como se trata de um clássico nacional, mesmo o Corinthians numa fase bem pior que a do Flamengo, eu acredito que a torcida possa fazer a diferença nesse momento. Agora o Corinthians tem só o Campeonato Brasileiro para se preocupar, então por esse motivo eu vou usar o meu primeiro duplo e eu continuo mantendo Corinthians e Flamengo. Se em seus jogos você tem o costume de colocar um triplo, esse primeiro jogo já seria um que eu colocaria um triplo, mas de início eu vou de duplo aberto. Jogo 2, Tombense e Juventude. Nos últimos 7 jogos entre eles, a Tombense ganhou 3 vezes, houve um empate e o Juventude ganhou 3 vezes. Aqui de informação relevante que nós temos é que a Tombense não perde em casa 6 jogos, porém desses 6 jogos são muitos empates. A porcentagem dessa partida tá assim, 35% para Tombense, 31% para o empate e 34% para o Juventude. Já os números de aposta, 2,70 para Tombense, 3,0 para o empate, 2,80 para o Juventude. Tombense está numa situação difícil aí no campeonato, tentando sair das últimas posições. Já o Juventude está uma briga direta aí para tentar se classificar para a Série B, com muitas possibilidades. É um jogo chave aí para as duas equipes dentro do campeonato, e nesse jogo 2 aqui seria mais um que você poderia usar um duplo tranquilo, mas no meu palpite aqui eu vou seco no Juventude, mas se você tiver um dinheiro guardado aí eu colocaria um empate também, empate e Juventude, mas no meu palpite aqui eu vou seco na vitória do Juventude. Jogo 3, Goiás e Bahia. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Goiás jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Bahia ganhou apenas uma vez. A diferença de gols está 17-11 a favor do Goiás. No geral, 14 partidas entre eles, o Goiás ganhou 4, houve 6 empates e o Bahia ganhou 4 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim, 39% para o Goiás, 30% para o empate, 31% para o Bahia. Já os números de aposta, 2,45 para o Goiás, 3,10 para o empate e 3,10 para o Bahia. Mais uma partida bem difícil aí de se analisar. O Goiás está vindo de um
um bom resultado, né? Vamos dizer assim, contra o Botafogo fora de casa, empatou em 1-1. Apesar do empate, jogou muito bem contra o líder, teve várias chances de sair com a vitória. E o Bahia tá vindo de uma derrota contra o Santos, mas também jogou muito bem, uma partida bem legal de ser vista. Mas já tá dando para ver algumas diferenças do jeito de jogar do Bahia com o Rogério Ceni. Outro jogo também bem difícil. Olhando os números aqui, não ajuda nenhum lado, nenhum outro. São duas equipes que também precisam se recuperar aí no campeonato. Eles não estão vindo numa sequência, né, de vitórias, derrotas ou empates, tá bem misturado os últimos jogos das duas equipes. Mas aqui nesse jogo 3, eu tô indo no Goiás seco, devido à boa partida que fez contra o Botafogo na segunda-feira. E o fator casa também tá pesando um pouco. Pode ser que o Goiás jogue muita bola para tentar se levantar no campeonato, assim como o Bahia, mas o fator casa aqui e o bom jogo contra o Botafogo tá fazendo muita diferença na minha opinião. Jogo 4, Sampaio Corrêa e Novo Horizontino. No ano passado o Sampaio Corrêa ganhou de 2-1 e o segundo jogo foi empatado em 0-0. O Novo Horizontino não tem um retrospecto fora de casa muito bom. Nos últimos 5 jogos não vence fora de casa. Porcentagem dessa partida tá assim, 29% para o Sampaio Corrêa, 33% para o empate e 38% para o Novo Horizontino. Já os números de aposta, 3.30 para o Sampaio Corrêa, 2.90 para o empate e 2.45 para o Novo Horizontino. Outra partida bem difícil de ser analisada. O Novo Horizontino ele é o 5º colocado do campeonato e o Sampaio Corrêa ele é o 14º colocado do campeonato, assim como nós vimos no vídeo anterior. Aqui nos números e no histórico, uma leve vantagem para o Sampaio Corrêa. Porém, no campeonato, o Novo Horizontino ele tá bem melhor posicionado. Aqui, contrariando os números, eu vou colocar Novo Horizontino, esperando aí um resultado inesperado, que seria a vitória do Novo Horizontino fora de casa. É um time aí que ainda continua na briga para ter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que é tudo ou nada para o Novo Horizontino. O Sampaio Corrêa precisa se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. Ainda tem uma folga ainda, né, para os últimos do campeonato. Acredito que o Novo Horizontino tem mais motivação para ganhar essa partida. Jogo 5, Volta Redonda e Paysandu. Para variar, mais um jogo difícil aí, Campeonato Brasileiro Série C, última rodada, valendo vaga para a disputa do título e já valendo vaga para o Brasileirão Série B. Então são muitos jogos aí de vida ou morte nessa loteca 1081. Aqui o resultado mais comum entre eles é o 0-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 jogos, o Volta Redonda ganhou uma vez, houve 5 empates e o Paysandu ganhou uma vez. Diferença de gols está 7-5 a favor do Volta Redonda. O Paysandu estava vindo de uma sequência de 3 vitórias. Essa informação aqui está um pouco atrasada. O Paysandu perdeu a sua última partida, então quebrou essa sequência de 3 vitórias. E aqui também está falando que o Volta Redonda perdeu seus últimos 3 jogos consecutivos. Também está um pouco desatualizada, o Volta Redonda está vindo de uma vitória na sua última partida. Porcentagem para essa partida tá assim, 40% para o Volta Redonda, 35% para o empate e 25% para o Paysandu. Já nas odds, 1.95 para o Volta Redonda, 3.30 para o empate e 3.50 para o Paysandu. Acho que o que você vai mais escutar eu falar aqui que é outra partida difícil, viu? Se pudesse, tivesse dinheiro para isso, era para encher isso aqui de duplos e triplos, porque para mim é uma das lotecas mais difíceis dos últimos tempos. Nessa partida aqui do jogo 5, as duas equipes estão brigando pela classificação para a próxima fase e também para se classificar para o Brasileirão Série B. Então uma partida que é impossível de saber o que vai acontecer. O Volta Redonda já decepcionou algumas vezes dentro de casa, né, contra o Amazonas. E o Paysandu é um time forte que joga muito bem fora ou dentro de casa. E é outro jogo também de vida ou morte para as duas equipes. Então não tem muito o que falar. Aqui, se você tiver condições, eu colocaria um triplo. Mas aqui no meu palpite eu vou de empate seco entre eles. Há outras partidas aqui que precisa guardar o duplo para eles, né? Jogo 6, Vasco da Gama e São Paulo. O resultado mais comum entre eles é um 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Vasco da Gama jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 6 empates e o São Paulo ganhou 6 vezes. A diferença é de 22 a 18 gols a favor do São Paulo. No geral, 35 partidas entre eles, o Vasco da Gama ganhou 7 vezes, houve 9 empates e o São Paulo ganhou 19.
A diferença está em 61-32 de gols a favor do São Paulo. A porcentagem dessa partida tá assim: 39% para o Vasco da Gama, 29% para o empate e 32% para o São Paulo. Já os números de odds: 2,40 para o Vasco da Gama, 3,25 para o empate e 3,0 para o São Paulo. Outra partida, né? Dificultosa, né? Para não falar difícil. Bem complicado. O Vasco da Gama vem jogando bem, apesar de ter perdido a última partida. O São Paulo tá naquelas férias remunerada, né? Dinheiro no bolso, classificado para Libertadores, longe da zona de rebaixamento. Tá jogando muito leve as partidas desde que ganhou a Copa do Brasil. E sinceramente, eu acho que vai ser um jogo bem difícil para o Vasco da Gama, mesmo o Vasco da Gama jogando em casa. O São Paulo agora tem tempo para treinar, tempo para descansar. Então, acredito que vai ser um jogo bem complicado para as duas equipes. Mas mesmo o São Paulo jogando fora de casa essa partida, eu tô acreditando na vitória do São Paulo aí. E por esse motivo eu tô indo seco no São Paulo. Jogo 7, Arsenal e Manchester City. O que vocês acham? Que é um jogo difícil, dificultoso? Tá complicado. Eu tô falando que todas as partidas dessa loteca 1081 é extremamente difícil de palpitar. Nos últimos 27 encontros, o Arsenal jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 7 empates e o Manchester City ganhou 9 vezes. Diferença de 34-32 de gols a favor do Arsenal. No geral, 63 partidas, Arsenal ganhou 26, houve 12 empates e o City ganhou 25. A última vitória do Arsenal em casa contra o Manchester City foi em 2015. Na temporada passada, o Manchester City ganhou as duas partidas de 4-1 e 3-1 como visitante. Então é um jogo bem complicado e um jogaço aí final de semana. A porcentagem dessa partida tá assim: 32% para o Arsenal, 29% para o empate e 39% para o Manchester City. Já nas odds, 2,90 para o Arsenal, 3,30 para o empate e 2,40 para o Manchester City. Outro jogo aí que, se o escorpião não tiver aí no seu bolso, pode colocar um triplo, porque a partida é dificílima de saber quem vai ganhar. O campeonato está no início, o campeonato inglês, os dois times jogando muito bem. Acredito que o Arsenal ainda está sem o Martinelli e o Manchester City sem o De Bruyne, que só volta ano que vem. Mas mesmo assim, o Manchester City mostrando que tem elenco, o Arsenal a mesma coisa. Internacionalmente, vai ser o jogo do final de semana, viu? Para essa partida aqui, devido à dificuldade de saber o resultado, porque os números não estão ajudando muito, eu vou de dupla aberta aqui, então eu vou de Arsenal e Manchester City. Acredito que vai ser uma partida bem aberta, dificilmente acabará em empate. Jogo 8, Fluminense e Botafogo. Olha outro jogo aí, complicado de ser analisado, para não falar difícil. O resultado mais comum entre Fluminense e Botafogo é 1-1. 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 35 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 15, houve 10 empates e o Botafogo ganhou 10. No geral, são 70 partidas entre eles, Fluminense ganhou 25, houve 19 empates e o Botafogo ganhou 26. A porcentagem para essa partida tá assim: 47% para o Fluminense, 28% para o empate e 25% para o Botafogo. Já os números de aposta: 2,0 para o Fluminense, 3,40 para o empate e 3,75 para o Botafogo. O que dizer dessa partida? Não sei se vocês viram o jogo de ontem, o Fluminense, uma virada histórica aí contra o Internacional, mostrou muita força. Outro time aí que vai vir leve para o Campeonato Brasileiro agora, conseguiu chegar na final da Libertadores. Como a próxima rodada vai estar livre de campeonatos sul-americanos, Libertadores, é bem provável aí que todos os times venham com time titular para as partidas. E o Botafogo tá passando por uma mini crise, né? Mandou embora o treinador, o doido lá, sem motivo nenhum, deixou o Tiquinho Soares no banco. Até por isso o Goiás conseguiu um bom resultado fora de casa, né? Até agora ninguém entendeu por que o Tiquinho Soares estava no banco. O melhor atacante do Campeonato Brasileiro. Todo mundo já pedindo ele na seleção brasileira. E o treinador vai e me coloca o cara no banco sem estar machucado. Não dá pra entender umas coisas dessas. Pra essa partida aqui, jogo 8 da loteca 1081, eu tô acreditando mais no Fluminense devido aos números, de estar jogando em casa e devido à empolgação que o time se encontra. Vai jogar muito leve contra o Botafogo. É um clássico regional, difícil de você levar em consideração os números. Mas por esse motivo, mesmo
com tudo isso, eu acredito ainda na vitória do Fluminense para dar aquele gostinho apimentado no Campeonato Brasileiro, embolando tudo. A gente quer ver o quê? Quer ver o circo pegar fogo aí e o campeonato dar graça, né? Não é legal quando um time dispara lá na frente. Então, se o Botafogo perder essa partida e os demais que estão vindo ali atrás ganhar, aí o campeonato vai ficar gostoso. Jogo 9, Internacional e Grêmio. Outra partida problemática de você acertar o resultado. Tá difícil de falar outra palavra. O resultado mais comum entre eles é o 0-0. 13 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 37 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 8 empates e o Grêmio ganhou 12 vezes. No geral, 75 partidas entre eles, o Internacional ganhou 24, houve 26 empates e o Grêmio ganhou 25. Bem nivelada aí os números. Porcentagem para essa partida tá assim: 40% para o Internacional, 29% para o empate, 31% para o Grêmio. Já os números de aposta: 2,37 para o Internacional, 3,25 para o empate, 3,10 para o Grêmio. Outro clássico regional, onde os números costumam não ajudar muito, porque é muita emoção e sentimento envolvido nessas partidas. O Internacional tá vindo de uma desclassificação doída aí contra o Fluminense em casa, tava ganhando de 1-0, tem que ver como é que vai vir o psicológico do Internacional, mas o Internacional jogou muito bem, perdeu muitos gols contra o Fluminense, né, e como já dizia o Muricy, né, a bola pune, né, se não fizer, então é complicado. Mas o Internacional jogou muito bem, acredito que vai ser um Grenal daqueles. A dúvida vai ser qual jogo assistir, né? Porque são tantos clássicos, tantos jogos bons, que é complicado, viu? Essa rodada aqui, a CBF tinha que ter colocado os jogos de 2 em 2 horas de diferença pra gente conseguir assistir todos. Para essa partida aqui, da Loteca 1081, jogo 9, eu vou usar mais um duplo. Eu vou de duplo aberto, eu vou de Internacional e Grêmio. Apesar que no histórico aqui tá falando que eles empatam muito, né, esse clássico. Se você tiver um dinheiro sobrando, é triplo, com certeza. Mas aqui, como eu não quero gastar muito, eu vou de duplo aberto mesmo. Jogo 10, Palmeiras e Santos. Mais um clássico regional, vamos lá. O resultado mais comum entre Palmeiras e Santos é o 2-1. 11 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 7 empates e o Santos ganhou 7 vezes. A diferença está de 54 a 36 em gols para o Palmeiras. No geral, 65 partidas, o Palmeiras ganhou 28, houve 16 empates e o Santos ganhou 21. A última vitória do Santos como visitante contra o Palmeiras foi em 2018, uma informação bem importante aqui, hein? A porcentagem dessa partida tá assim: 66% para o Palmeiras, 22% para o empate, 12% para o Santos. Já os números de aposta: 1,44 para o Palmeiras, 4,20 para o empate e 8,0 para o Santos. Os números não estão dando muita importância para o Santos, pode ser a zebra da rodada, porque clássico é sempre bem complicado, mas por ser o Palmeiras e o Santos tá naquela situação ainda complicada no campeonato, para essa partida aqui eu vou de Palmeiras seco. O Palmeiras joga hoje contra o Boca Juniors na Libertadores e aqui vai ter duas opções. Se o Palmeiras vencer essa partida contra o Boca Juniors, com certeza vai vir super mega empolgado aí para jogar contra o Santos. E caso o Palmeiras não consiga ganhar do Boca Juniors, que eu também acredito que é um pouco mais difícil, mas eu acho que o Palmeiras ganha no tempo normal essa partida contra o Boca Juniors. Mas se não vencer, aí complica mais ainda, porque o Palmeiras vai ter só o Campeonato Brasileiro. Então aí que eles vão vir com tudo mesmo contra o Santos, né? Vão querer esse Campeonato Brasileiro de qualquer jeito. Então, querendo ou não, um jogo pesado aí pro Santos conseguir um ponto. Jogo 11, Operário e São Bernardo. O São Bernardo não ganhou nenhum dos seus últimos 10 jogos fora. O Operário, pelo menos nos últimos 10 jogos, conseguiu marcar pelo menos um gol. E de informação relevante que possa nos ajudar aqui na Loteca é isso. A porcentagem dessa partida tá assim: 39% para o Operário, 36% para o empate e 25% para o São Bernardo. Já os números de aposta: 2,10 para o Operário, 3,10 para o empate, 3,30 para o São Bernardo. Partida complicada de ser analisada. O Operário foi líder da primeira fase. Nessa segunda fase não foi muito bem, tá em último colocado, mas ainda tem chance de se classificar para a próxima fase aí do Brasileirão Série C. Precisa de uma combinação de resultados
Então essa partida aqui é a partida do ano para o Operário. Para o São Bernardo também. Só que o São Bernardo ele tá bem melhor colocado e pode ser que um empate já ajuda o São Bernardo. Então essa última rodada do Brasileirão Série C são várias combinações, gols a favor, gols contra, então tá bem complicado. O que eu acredito que o Operário pode ser que ganhe essa partida, mas eu acho que não se classifica devido a saldo de gols e outros números. Mas aqui para essa partida do jogo 11, eu tô acreditando na vitória do Operário. Se o Operário ganhar essa partida, vai ser aquele jogo épico, né? De você conseguir uma classificação no último jogo, dentro de casa, com o apoio da torcida. Então, por isso eu tô acreditando na vitória do Operário. Mas se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria um duplo aberto aqui. Operário e São Bernardo. Jogo 12, Criciúma e Vitória. Nos últimos 7 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Vitória ganhou 2 vezes. No geral, 16 partidas entre eles, o Criciúma ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Vitória ganhou 7 vezes. A diferença de gols está 24-19 a favor do Vitória. A última vitória em casa do Criciúma contra o Vitória da Bahia foi em 2012. No Brasileirão Série B, o Criciúma tem 4 vitórias consecutivas em casa. A porcentagem dessa partida tá assim, 43% para o Criciúma, 33% para o empate e 24% para o Vitória. Já os números de aposta, 2.20 para o Criciúma, 2.90 para o empate e 4.0 para o Vitória. Partida dificílima aí pro Criciúma, mesmo jogando em casa. O Criciúma, ele é o 8º colocado, tá brigando contra o líder do campeonato, que é o Vitória. O Criciúma ainda tem chance de beliscar uma vaga aí. Tá difícil, porque tem muitos times na frente, mas diferente do campeonato Série A, a Série B tá bem bolada os números de classificação. Acredito que vai ser uma partida difícil para as duas equipes e por esse motivo eu tô indo de empate entre eles. Mas outra partida aí que cabe um duplo. Dependendo da empolgação da partida, o Criciúma pode levar essa partida. Se você tiver o dinheiro sobrando, eu iria de Criciúma e empate. Mas aqui eu vou de empate seco entre eles. Jogo 13, Atlético Paranaense e Bragantino. Durante os últimos 10 jogos, o Atlético Paranaense ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Bragantino ganhou 3 vezes. Na temporada passada, o Atlético Paranaense ganhou de 4-2 e a segunda partida o Bragantino também ganhou de 4-2. A porcentagem dessa partida tá assim, 41% para o Atlético Paranaense, 29% para o empate, 30% para o Bragantino. Já nos números de aposta, 2.30 para o Atlético Paranaense, 3.20 para o empate e 3.20 para o Bragantino. Jogo difícil de ser analisado. O Bragantino é o vice-líder do campeonato, também aí tá muito empolgado, tá doidinho aí para chegar no Botafogo. Se o Botafogo piscar, o Bragantino encosta, hein? Então vai ser uma partida crucial aí também pro Bragantino. O problema é que vai pegar o Atlético Paranaense, que é dificílimo ganhar deles lá na arena, grama sintética. Torcida do Atlético Paranaense fica em cima, empurra o time do começo ao fim. Acredito que vai ser um jogo bem difícil para o Bragantino. Outra partida aqui, que se você tiver dinheiro sobrando, eu colocaria Atlético Paranaense e Bragantino. Mas aqui no meu palpite, eu vou de Atlético Paranaense seco. Acredito que vai ser um jogo bem difícil aí pro Bragantino conseguir um ponto também. Jogo 14, Fortaleza e América Mineiro. Durante os últimos 9 jogos, o Fortaleza ganhou 6 vezes, houve nenhum empate e o América ganhou 3 vezes. Na temporada passada, o Fortaleza ganhou os 2 jogos, de 1-0 e 2-1. A porcentagem para essa partida tá assim, 61% para o Fortaleza, 23% para o empate e 16% para o América. Já os números das odds, 1.55 para o Fortaleza, 4.20 para o empate e 5.75. Mais uma vez, um jogo difícil. Não, tô brincando, gente. Esse jogo aqui, esse é o mais óbvio de todos, né? Aqui eu já vou direto ao ponto, eu vou de Fortaleza seco. Mas assim, deixando bem claro, né? Campeonato Brasileiro, sabe como é que é? O Fortaleza aí super empolgado por ter se classificado para a final da Copa Sul-Americana. Jogou muito bem contra o Corinthians. O jogo é dentro da casa do Fortaleza, que joga muita bola lá dentro. O time do Vojvoda tá voando. Então, é uma partida super difícil pro América Mineiro. O América Mineiro pode vencer? Pode vencer. Mas se vencer,
ou empatar, eu vou considerar uma baita de uma zebra, porque esse aqui é o único jogo dos 14 que dá pra ir quase que convicto de que o Fortaleza vai vencer. Mas sabe como é, né? Campeonato Brasileiro é uma caixinha de surpresas. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou dos palpites, das análises, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, deixe sua opinião aí nos comentários do que você achou dos palpites, dos números. Como eu disse, é uma loteca bem difícil de se acertar. Essa aqui pra mim é uma das mais complicadas dos últimos meses, assim. Espero sua opinião aí no comentário. E mais uma vez, hein, se inscreva no canal aí pra dar aquele apoio pro nosso crescimento. Boa sorte aí pra todo mundo. E vamos se virar nos 30 pra assistir todas essas partidas aí. Valeu, pessoal. Fui!